Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Passei aqui para a gente conversar um pouquinho sobre uma reportagem que eu encontrei da revista Exame de 2017, por José Luiz Weiss, que fala sobre as constelações familiares, as constelações sistêmicas no universo empresarial. Então, eu vou começar lendo e de vez em quando eu dou uma paradinha pra gente conversar um pouquinho. Então, vocês vão ver que eu tô lá olhando pro computador, porque eu tô lendo a reportagem. Vamos ler junto e vamos conversar um pouquinho. Vou parando e vou conversando um pouquinho sobre isso. Então, constelações sistêmicas, um sucesso em empresas familiares. As constelações podem esclarecer situações, identificar soluções que ajudam na definição dos melhores caminhos para a evolução da organização. Olha só que interessante isso, né? Encontrar caminhos, encontrar soluções para questões que às vezes as pessoas não conseguem, já fizeram matematicamente diversas coisas, mas não conseguiram então encontrar um caminho. Então, ele continua ainda. As constelações sistêmicas são uma excelente metodologia para aprofundar o entendimento de questões complexas em empresas familiares. Em uma empresa familiar, o sistema da família e o da organização estão sempre presentes. E a interdependência, eu acho que eu já fiz um desenho para vocês lá, né, da relação do eu, o outro, e dessa relação que eu comento que fica aqui, né, nesse meinho ali, no meinho, aqui fica essa interdependência, é o eu, é o outro, e tem ali uma intersecção, essa interdependência entre eles, que gera dinâmicas que nem sempre são evidentes para aqueles que fazem parte ou que interagem com a empresa. As constelações podem esclarecer situações e identificar soluções que ajudam os acionistas e os principais executivos na definição dos melhores caminhos para a evolução da organização. Então, já tentou de tudo, já fez uma série de coisas, mas tem questões ali que parece que tem mais alguma coisa ali que não se pode se identificar, não pode ser vista, que estão ali ocultas no sistema, nesse sistema empresarial que também envolve a família. Então, vale a pena constelar para saber o que tem ali por trás, o que pode melhorar, o que está acontecendo e olhar assim mais profundamente, né, o que está ali por trás. Aí continua ainda. A constelação sistêmica é uma dinâmica que foi desenvolvida pelo Bert Hellinger, que vocês já sabem, né, já conversei outras vezes, a partir de sua observação de sistemas familiares e tem como objetivo buscar soluções para todo tipo de questão. Hellinger constatou que podem existir dinâmicas ocultas lá no sistema empresarial também pode acontecer, que influenciam os membros do sistema, a relação entre eles e o próprio sistema. Então, tudo está interligado e a gente consegue olhar para essas questões mais facilmente e mais profundamente numa constelação. A constelação traz a luz a essas dinâmicas até então ocultas, nos permitindo perceber o que não está visível, revelando insights e favorecendo a solução da questão. Gente, é bem isso, sabe? Quando a gente começa a pensar numa constelação, e esse é o feedback que eu recebo dos clientes, aí eu comecei a pensar na constelação, eu comecei a trocar ideia com um constelador, assim, porque pelo menos eu começo já pedindo pro pessoal me mandar um áudio me contando o tema, que eu vou sentindo o tema, porque tem uma pegada intuitiva também, né? Tem a dinâmica em si, mas tem uma coisa que a gente precisa sentir, tá, sabe? Ir sentindo aquilo, e o cliente, quando vai fazendo esse áudio, ele vai sentindo também. E aí eu vou dando um feedback para ele já antes da constelação, tá? Isso vai acontecendo antes da constelação. E aí eu faço algumas perguntas que, pá, vira chave. O negócio vai fazer um sentido. Como é que eu nunca pensei nisso antes? Como é que isso? Como é que aquilo? Sabe quando cai a ficha? Tipo, faltava só isso e com essa pergunta eu já constelei? Às vezes acontece isso. Essa pergunta já é a minha constelação. Pergunta que eu faço, no caso, né, com relação ao tema que a pessoa me traz, que o cliente traz. Então, às vezes, só com isso já é constelado. Mas claro que a gente acaba que faz também a constelação, porque é interessante, é importante finalizar o processo. Então, a constelação ela nunca começa no momento da constelação, ela começa sempre antes. Ela já vai amadurecendo dentro do cliente os temas, o que ele quer constelar, a questão dele. Então, já vai sendo... Vou seguir aqui a leitura pra gente ir conversando, tá?
É importante ressaltar que o sistema da família sempre vem antes que o da empresa. Por que o sistema da família vem antes que o da empresa? Porque nós temos uma origem, temos um pai, temos uma mãe, ou pelo menos um genitor e uma genitora, alguém que nos colocou no mundo, né? Não fomos ninguém aqui, filhos do Espírito Santo, né? Não chegou aqui, chegamos. Alguém nos colocou no mundo, alguém lá fez uma coisinha lá, deu uma namoradinha pra gente poder chegar aqui. Mesmo que essa namoradinha pode acontecer, a gente sabe, né? Tem tantas histórias aí no mundo que isso não seja consentido. Pode acontecer. Mesmo assim, precisou acontecer alguma coisa, que todo mundo sabe muito bem o que é, para que a gente possa chegar até aqui. Então, temos um genitor e uma genitora. Mesmo que eu não me interesse lá pela vida do meu pai e da minha mãe, mesmo que eu não me envolva com eles e eles não se envolvam comigo, eu tenho um genitor e uma genitora, alguém que me colocou aqui no mundo. Então, a gente precisa olhar para isso também. Por isso que esse sistema familiar vem antes do sistema empresarial, porque nós temos uma origem. Essa origem grita dentro de nós muito fortemente. Aqui tô só fazendo pinceladas, mas a gente vai seguindo a leitura, tá? Tô lendo aqui uma reportagem da revista Exame, que é de 2017 ainda, mas que ainda tá valendo muito, então eu tô fazendo a leitura e fazendo alguns comentários para quem tá chegando aqui, tá então entendendo do que tá acontecendo. É importante ressaltar, então, que o sistema da família vem antes que o da empresa. As pessoas são filhos, irmãos, primos e membros da família antes de serem parte da organização. Ó, eles estão ressaltando o que eu já tinha comentado, né? Todo mundo tem uma origem, alguém que... a sua própria família, antes de ir para a organização, antes de ir para a empresa. Independente de estarem em posições executivas no conselho ou atuando como acionistas. O contexto familiar e o histórico de relacionamento entre diversos membros e ramos da família impactam as relações dinâmicas e os processos de tomada de decisão na empresa. Isso aqui tem muita importância, principalmente com esse momento que nós estamos aqui tratando também do MMA, né, que é esse evento online que vai acontecer dia 12, o Minha Meta Alcançada, evento online e gratuito, que vai estar tratando dessas questões de negócios, mas também do autoconhecimento. Então, aqui está juntando isso e trazendo esse olhar sistêmico. Por isso que eu quis trazer esse texto para vocês hoje, para a gente falar um pouquinho desse olhar sistêmico nas organizações, nas empresas. O contexto familiar e o histórico de relacionamento entre os diversos membros e ramos da família impactam nas relações dinâmicas e os processos de tomada de decisão na empresa. Gente, isso aqui faz toda a diferença. Toda a diferença. Por quê? Quem eu sou, de onde eu vim, a minha origem vai impactar nas minhas decisões, né? O mapa no meu território, mas o meu mapa de mundo vai influenciar nas minhas decisões. Então, faz todo sentido. Evidentemente, essas dinâmicas podem ser mais ou menos intensas dependendo do histórico da família. Olha só, de novo a família. Da presença de membros da família na gestão da empresa, do nível de profissionalização da organização. Também isso faz toda a diferença se aqui a gente não tem nada de muito... não tem muito contrato, não tem muito organização, não tem muito planejamento, então, tá de qualquer jeito... Mas se eu tenho aqui umas relações mais definidas, mais acertadas. Boa tarde, pessoal que está chegando. Nós estamos falando aqui da constelação sistêmica nas organizações e trazendo um pouquinho desse olhar sistêmico para dentro das empresas. Sempre trazendo também o olhar da família, porque uma coisa aqui, a revista Exame aqui já está nos mostrando que uma coisa está sempre interligada com a outra. Então, estou fazendo a leitura e passo umas paradas para a gente conversar um pouquinho sobre isso, tá? As empresas familiares se diferenciam de outros tipos de organização, devido a algumas características particulares. Por que eu falo que na constelação a gente não consegue nunca generalizar? Porque cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Embora tenha ali um contexto mais ou menos geral, e eu digo mais ou menos geral porque não é geral, na minha família tem um padrão de comportamento, tem um padrão de acontecimento. Na família de quem está me assistindo tem outro padrão de acontecimento, outro padrão de comportamento. As pessoas são diferentes, as famílias são diferentes. Por isso que não tem muito como generalizar isso. A gente precisa olhar cada caso é um caso, cada organização é uma organização. Não tem como generalizar. E se nós fizemos isso de forma
irresponsável e inconsequente. Existe essas 3 leis, né, que o Bert fala, né, as leis do amor, pertencimento, ordem e equilíbrio. Sim, isso vale para tudo, que eu já conversei com vocês outras vezes. Por exemplo, deixa eu pegar aqui uma caneta, ou o que está mais perto de mim agora é um grampeador. Né? Essas 3 leis eu já comentei outras vezes também, né? Estão aí, a gente não consegue ver, não consegue perceber, mas assim como a lei da gravidade, hoje fugiu a palavra, que a gente não pode ver, se a gente soltar lá, ai, para que não me machuque esse negócio, se a gente soltar lá, ele vai cair, né? Porque é a lei da gravidade. Essas 3 leis existem mesmo que a gente não as veja, assim como acontece com a lei da gravidade. Vou seguir a leitura e a gente vai conversando. Muitas empresas são especialmente focadas na sua sustentabilidade de longo prazo, porque às vezes a sobrevivência da organização, como legado da família, é mais importante do que o resultado financeiro de curto prazo. Isso tem muito sentido nas organizações familiares, nas empresas familiares. A família, né, se essa organização é familiar, se a empresa é familiar, a família tem muito mais peso do que o próprio resultado financeiro a curto prazo, ou lucro a curto prazo, né? A família precisa estar forte, fortalecida antes da organização. A hierarquia e a governança que está descrita formalmente pode ser bem diferente de como as decisões realmente são tomadas e o que efetivamente acontece. Olha só, o que está lá que vocês combinam de boca, muitas vezes, que às vezes nem está lá no papel, ou até às vezes está no papel, o que acontece na prática geralmente é bastante diferente do que está lá ou no papel ou no acordo verbal, naquele acordo de boca que acontece. A sucessão de um líder familiar é um tema delicado e muitas vezes envolve elementos que vão além do que seria esperado em um tipo de empresa. A exclusão de um membro da família, essa parte é importante, a exclusão de um membro da família da organização, voluntária ou involuntária, às vezes traz à tona questões desafiadoras demais, que impactam o sentimento de pertencer, tanto na família quanto na empresa. E se existe esse impacto no sentimento de pertencimento, acaba que isso traz sérios conflitos. Então, precisa ser olhado para essa questão com muita atenção. Um bom exemplo da aplicação, aqui eu estou fazendo já os comentários meus, tá? Mas eu vou fazendo isso, sigo a leitura e comento, Um bom exemplo da aplicação das constelações sistêmicas aconteceu em uma empresa familiar, na indústria de tecnologia que estava vivenciando um momento delicado de sucessão e de decisão sobre o futuro da organização. O fundador faleceu, ele está trazendo aqui um exemplo que é interessante. O fundador faleceu, isso aqui acontece bastante. E como era esperado, o primeiro filho assumiu o seu lugar como líder na empresa. Após alguns anos, o primeiro filho queria seguir um outro caminho na sua carreira. Quem não viu essa história, né? A gente conhece essas histórias. E a família não sabia o que fazer. Me conta se vocês já passaram por isso. Me conta aqui nos comentários que eu vou deixar o vídeo gravado aqui para depois, quem quiser assistir. Eles consideraram algumas possibilidades. Olha essas possibilidades e vê se para vocês valem elas também. O segundo filho assumir a empresa seria uma. Contratar um executivo do mercado seria outra. Se afastar da gestão para o conselho e permitir que outros sócios minoritários assumissem a gestão. Ou ainda vender a empresa para outros sócios ou para um outro comprador externo. Eles analisaram várias possibilidades, né? E por isso que a gente sempre fala, cada caso é um caso. Lá no caso deles, eles trouxeram uma solução. Como o segundo filho tinha interesse, a empresa é familiar. O segundo filho tinha interesse, olha aqui, porque esse detalhe é importante. Podia ser que o segundo filho não tivesse interesse, então a decisão seria totalmente diferente. Mas nesse caso, o segundo filho tinha interesse. E se o segundo filho tinha interesse em assumir a posição e a família... Aqui, ó. O segundo filho tinha interesse em assumir a posição e a família tinha dúvida se ele era a pessoa certa. E além disso, não sabiam como os outros sócios reagiriam
decidiram então iniciar a constelação testando a possibilidade. Então, eles testaram essa possibilidade de o segundo filho. Eu estou trazendo aqui o olhar sistêmico, lá que a revista Exame já trouxe sobre constelação nas organizações. Então, eles testaram a possibilidade do segundo filho assumir a gestão da empresa, né, para saber como é que ficaria. Vou seguir a leitura, a gente vai conversando. Nesse caso, representamos na constelação a empresa, os dois filhos, os sócios, colaboradores e os clientes. Para saber, por que os clientes? Para saber como os clientes iam reagir com um e com outro gestor, entendeu? É para saber, porque na verdade o que essa empresa precisa? De clientes, toda empresa precisa de cliente. Então, os clientes estão ali também para representar a possibilidade de saber se vai ficar bem para os clientes, não vai ficar bem, com que eles têm mais conexão. Nesse sentido, tá? No início da constelação ficou claro que os colaboradores e os clientes estavam sendo impactados por essa situação da família. Olha só que interessante. Essa incerteza da família, esse não sei para onde que eu vou, os clientes recebiam esse impacto. De que forma que a gente pode perceber isso? Falando assim de forma compreensível e não tão lá dentro de constelação, às vezes cai a produção, não, às vezes cai as vendas, às vezes os clientes dão uma sumida. Por que isso acontece? Porque é reflexo dessa empresa que está meio que confusa, meio que desorganizada naquele momento. E isso pode ser que aconteça, tá, gente? Não é assim, bater o martelo é isso que está acontecendo. Mas é uma das possibilidades muito reais, né, de que pode estar acontecendo isso. Então, ali ficou claro na constelação que os clientes estavam sendo impactados pela situação da família. Com a autorização prévia do cliente, aprofundamos a constelação no âmbito familiar. Por que uma coisa está ligada com a outra? O familiar não consegue ser desvinculado da pessoa, da empresa, porque a pessoa, antes de estar na empresa, ela é um membro de uma família, membro de algum outro sistema, né? Como próximo passo, incluímos o representante do pai, fundador da empresa. Olha só, o pai, o fundador da empresa, que revelou que existiam emaranhados familiares que poderiam ser solucionados para liberar a evolução da empresa. O pai, quem é que tem força nessa organização? Quem é o fundador? Quem é que tem força na família? O pai, né? Então, ele é que ia, na verdade, definir as coisas. Quando o primeiro filho honrou e agradeceu a contribuição do pai, e lembra que o pai não está mais, né? A contribuição do pai, ele se sentiu livre para seguir a sua escolha de caminho profissional e, ao mesmo tempo, reconheceu que continuaria a fazer parte da família, mesmo após sair da empresa. Olha que interessante, às vezes a gente fica tão vinculado à nossa família, à nossa empresa, e mistura tudo isso dentro da gente, a gente não sabe mais nem para que lado vai. Quando a gente faz a constelação, que a gente pode separar isso, tá. Sabe quando a gente consegue respirar e ganhar leveza? E tá, eu continuo fazendo parte da família, maravilha, e fico mais leve com isso, consigo seguir meu caminho, ganho força para seguir a minha outra profissão, minha outra carreira, e ao mesmo tempo fico leve sabendo que eu honrei o meu pai enquanto eu pude aqui trabalhar na família, na empresa familiar. Sabe quando a gente ganha leveza para realmente conseguir superar e ir mais além, Nossa, gente, vou seguir, tá? Em seguida, o segundo filho percebeu que com a saída do irmão, agora, olha só com a saída do irmão, se não fosse o irmão sair, o segundo irmão, o segundo filho, no caso, não teria espaço. Então, com a saída do irmão, aquele espaço ficou vazio, disponível, para que ele pudesse ocupar na empresa sem gerar conflitos na família. Não dava para ele se enfiar lá no meio, ocupando o espaço que o irmão estava ocupando na empresa. Ele precisava que o irmão realmente se retirasse e desse essa vacância aí nesse cargo para que ele pudesse acompanhar. Então, faz todo sentido essa questão familiar e organizacional também. Após liberar o emaranhado familiar, a constelação voltou a focar na empresa, viu? A gente saiu do âmbito da empresa, foi para o familiar e volta para a empresa.
E nas dinâmicas entre os elementos dos sistemas? Os representantes que antes estavam incomodados ficaram aliviados e se sentiram mais fortes para focar no sucesso da empresa. Olha só, antes eles estavam tão confusos com tudo que estava acontecendo que eles não conseguiam focar no sucesso da empresa, né? Na questão aí da empresa ter futuro. Eles estavam emaranhados, confusos. No final da constelação, ficou claro que a substituição dos filhos na liderança seria bem-vinda por todos, inclusive pelos acionistas minoritários. Então, na constelação, eles puderam perceber que todos aceitavam bem aquilo. Quando todos aceitam bem, que todos ficam bem, todos ficam ali aliviados, confortáveis, todos têm o seu espaço. E aí fica força para que todos façam aquilo que precisa ser feito para o sucesso da empresa. Por isso que vale a pena, gente. Imagina, olha isso. E tá aqui, 2017, na revista Exame. Um outro exemplo que nos mostra como as constelações dinâmicas são uma metodologia poderosa é a utilização pelo judiciário na mediação e na solução de conflitos no âmbito do direito da família, que, nossa, já é amplamente divulgado aí, né? Teve até um programa no Fantástico sobre isso. Ele tá falando isso, ó. Foi divulgado recentemente, né, na época, na matéria no Fantástico. Em prática, esta prática inovadora também demonstrou uma eficácia surpreendente neste outro contexto, aumentando significativamente o índice de acordos entre as partes em conflitos familiares. Se quiser entender mais, acho que aqui acabou. Bom, eu não quero me estender tanto, porque eu sei que o Instagram depois nos corta. Mas eu acho que eu trouxe aqui já, trouxe a reportagem, né? Fiz a leitura da reportagem e fui trazendo já algumas explicações ao longo disso sobre as vantagens de se fazer uma constelação no âmbito organizacional, no âmbito empresarial, né? Principalmente quando se trata de empresas familiares, que a gente vai ter que estar deslocando, olhando para essas questões aí de pertencimento, ordem e equilíbrio no âmbito familiar, volta para a empresa, olha para isso, como é que resolve aqui, olha, testa aí as questões de como que fica para um, como fica para outro, para que fiquem todos em paz, para que fiquem todos em equilíbrio, para que todos tenham força de realmente trabalhar pelo sucesso dessa empresa e poder fluir, porque senão fica como se fosse lá uma coisa truncada, que não anda, que não vai, que não sai do lugar e dá aquela sensação de um passo para frente, um passo para trás, a coisa não flui. Quando a gente constela, a gente percebe que flui, que vai porque a gente desata um nó. Sabe quando desata um nó? Desatou aquele nó e o negócio flui. Então, fica aqui a dica para quem estiver pensando nisso. Agora que a gente fez essa leitura, acho que vai ficar mais claro para vocês, principalmente aí com essas explicações que eu fui dando ao longo da leitura. Vou reforçar com vocês aqui o convite para participar do evento MMA, que vai trazer essas ideias aqui sistêmicas também para a organização, para os negócios e para o sucesso, para quem está aí querendo alcançar suas metas ainda em 2020 e também planejando as metas para 2021. Não é mágica, não cai do céu, é um processo, é uma construção, mas precisa que a gente assuma a responsabilidade para que isso dê certo, para que isso vá além, para que isso ganhe força. A gente precisa olhar para as nossas questões externas e internas também. Então, a gente consegue fazer isso numa constelação e ganhar leveza, tranquilidade, perceber que as coisas fluem muito mais fácil, sem tanto esforço, sem aquela coisa de dar murro em ponta de faca, sabe? Faz que a gente consegue respirar e consegue as coisas acontecerem de forma muito mais leve, suave, sem aquele esforço imenso. Pode até pensar em outras coisas, aliviar e realmente perceber que a sua empresa pode dar certo, pode ter sucesso e que isso pode acontecer de forma muito mais leve e suave. Então, aqui mais um esquenta. Mais tarde, agora às 19 horas, tem uma live com a Denise. Acompanhe mais um esquenta para o nosso MMA. Espero vocês, espero que isso também tenha de alguma forma ajudado vocês nas organizações, nas empresas. Espero vocês no MMA e ainda tem muitos sorteios lá no MMA. Beijo, espero vocês. Até mais.